Boa noite, irmãos. Hoje retornaremos às mensagens expositivas na carta de Paulo aos Efésios e iniciaremos um capítulo novo, capítulo de número 4. Já estamos passando da metade da carta e nós teremos a temática da unidade hoje. Veremos que Paulo promove a unidade na igreja. E para isso eu peço que os irmãos daí mesmo, de suas casas, com as Bíblias em mãos, nós possamos ler Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, que será o texto estudado por nós nesta mensagem. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta leitura da Tua Santa Palavra. Nos abençoa agora em nossa reflexão em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Que nós possamos, segundo o capacitar do Teu Santo Espírito, compreender essa mensagem e que possamos ser transformados pela Tua Palavra. Que ela nos edifique, que ela nos preencha, que ela nos corrija, que o Senhor possa ser, por meio de tudo isso, glorificado. É o que te oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, amados, na mensagem anterior, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 21, ouvimos a respeito da oração do apóstolo Paulo em favor dos cristãos de Éfeso. Observamos que foi a segunda oração que o apóstolo Paulo fez e que está registrada na carta de Efésios. Observamos que essa oração, ela visava que tais irmãos alcançassem compreensão da parte de Deus. Hoje, ouviremos que o apóstolo Paulo nos fala sobre um assunto muito importante para o bem-estar de qualquer igreja. Que assunto é este? A unidade. Por isso veremos o incentivo do apóstolo Paulo. Veremos que o apóstolo Paulo ele vai promover a unidade. Nesse propósito, observaremos duas ações de Paulo, visando então a promoção, promover a unidade da igreja. A primeira ação de Paulo se encontra nos versículos de 1 a 3. Vemos que Paulo promove a preservação da unidade por meio de uma série de fatores que o apóstolo Paulo irá apontar nesses versículos de 1 a 3. Inicialmente, no versículo de 1 a 2, observemos que Paulo ele promove a preservação da unidade por meio da humildade e da mansidão. Leiamos novamente com bastante atenção os versículos 1 e 2 de Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão. Vamos
parar por aqui, com toda humildade e mansidão. Paulo roga, em outras palavras, Paulo exorta aos cristãos de Éfeso para que possam andar em conformidade, de acordo com a vocação com que eles foram chamados. O verbo andar, sendo utilizado pelo apóstolo Paulo, indica em suas epístolas a ideia de um estilo de vida, no que diz respeito a uma conduta perante a vida. O apóstolo está exortando que a conduta de vida dos irmãos de Éfeso deve ser de acordo com a vocação para a qual eles foram chamados por Deus. O termo chamado deve ser compreendido nesse contexto como um convite a uma posição de dignidade ou privilégio. Essa é a natureza do chamado de Deus na vida de seu povo. Um convite a uma posição de dignidade. O apóstolo informa que eles conseguirão viver em conformidade com o chamado deles, se viverem com base em duas características inicialmente mencionadas nesses versículos. Este binômio que devemos atentar é composto pela humildade e pela mansidão. O termo pelo qual foi traduzido humildade também pode ser traduzido como modéstia, enquanto mansidão pode ser compreendido ainda como tolerância. O apóstolo Paulo nos dá uma ideia do que quer dizer por humildade em outro texto onde ele utiliza esse mesmo termo. Ao falar sobre humildade, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo anuncia as seguintes palavras: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa é uma exemplificação, uma ilustração do que significa a humildade. Considerar o meu próximo superior a mim mesmo. Já o viver em mansidão, que o apóstolo Paulo fez menção, é algo tão importante que o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, em seu Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, faz uma maravilhosa promessa relacionada à prática da mansidão. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, nós encontramos as seguintes palavras que foram anunciadas por nosso Senhor Jesus: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Prosseguindo, ainda no versículo 2, o apóstolo Paulo anuncia mais duas palavras, mais duas características das quais nós devemos considerar. Leiamos o versículo 2 novamente. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo, ele promove a preservação da unidade, não somente por meio da humildade e mansidão, mas ainda por meio da longanimidade e do amor. Paulo apresenta também aos efésios que andar em conformidade com a vocação deles inclui viver com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Viver em longanimidade pode ser entendido como paciência. Significa ser tardio para responder a uma ofensa
recebida. Enquanto suportar uns aos outros significa aturar pacientemente, até mesmo em sofrimento, mas tudo isso sendo possível unicamente por meio do amor. Agora me veio em mente que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, menciona que o amor tudo suporta. Mas prosseguindo, vemos também que faz necessário lembrar que tanto a longanimidade quanto o amor, ambos são apresentados como sendo características do fruto do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é responsável por incutir em nossas vidas essas características. Gálatas capítulo 5, versículo 22, falando sobre o fruto do Espírito, nós conferimos as seguintes palavras em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observamos aí que longanimidade e amor estão inseridos na lista de características do fruto do Espírito Santo. Prossigamos agora para o versículo 3. Paulo, ele promove a preservação da unidade também por meio da paz. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É o que nos diz o versículo 3. Paulo informa ainda que a paz, podendo também significar tranquilidade, é o meio pelo qual se torna possível preservar a unidade. Esse termo grego, que é traduzido por paz em nosso idioma, é o equivalente grego do termo hebraico, que tem um sentido bem profundo no hebraico. O conhecido shalom, que possivelmente você já deva ter escutado. Shalom, no hebraico, tem um sentido tão profundo que pode significar algo bem mais elevado do que uma mera paz, podendo significar, além disso, prosperidade, bem-estar. Essa paz que há na vida do cristão, que é o meio pelo qual pode haver unidade entre os irmãos, é algo singular, porque brota do próprio Deus. E não poderia, por se originar em Deus, ser algo comum. João registra as seguintes palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. Jesus menciona as seguintes palavras que aqui foram registradas pelo evangelista João. João 14, 27 nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus, o nosso Deus, Ele deseja que haja unidade na igreja. Para que isso se cumpra, é necessário que cada um de nós esteja desenvolvendo os seguintes aspectos aqui observados e agora relembrados. Quais são? Humildade, mansidão, longanimidade, amor e paz. Desta lista aqui mencionada, 4 dos 5 que
aqui lemos neste exato momento estão identificados nas Sagradas Escrituras como sendo características do fruto do Espírito Santo. Estes são mencionados em Gálatas 5:22, a saber, mansidão, longanimidade, amor e paz. Sabendo disso, como está a nossa vida em relação a essas características aqui mencionadas? Nós estamos desenvolvendo nestes aspectos? É uma pergunta que devemos nos fazer. Temos orado para que possamos desenvolver, crescer em tais características do fruto do Santo Espírito? Precisamos desenvolver em cada uma das características do fruto do Espírito Santo, pois a unidade da igreja é que está em jogo. Do contrário, iremos ser uma resistência para que haja unidade na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Já conferimos até aqui a primeira ação de Paulo. Observamos que Paulo, em sua primeira ação, ele promove a unidade. Observemos agora a segunda ação do apóstolo Paulo. A segunda ação, ela está registrada aqui nos versículos de 4 a 6, de Efésios capítulo 4, nosso texto base. Observamos em sua segunda ação que Paulo apresenta agora para nós as razões para a unidade. Versículo 4, observamos que as razões aqui alistadas no versículo 4 são as seguintes: porque há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Leiamos versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Paulo agora inicia sua argumentação em prol da unidade, oferecendo razões que testificam da unidade entre os cristãos. São 7 razões ao total, mas o versículo em questão nos apresenta, neste primeiro momento, já 3 deles, que são: porque há um só corpo, há um só Espírito e uma só esperança. Paulo declara sobre nossa unidade em um só corpo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, onde conferimos as seguintes palavras do apóstolo Paulo: porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aqui o apóstolo se refere à unidade que há entre os cristãos que compartilham e participam da ceia do Senhor. Já em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo informa que é por ter recebido o mesmo Espírito em sua conversão que os cristãos se tornam um só corpo. O apóstolo Paulo menciona: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Prosseguindo o versículo 5, na segunda parte do versículo 5, menciona-se que outras razões
são as seguintes: porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Leiamos versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo apresenta aqui no versículo 5 mais 3 razões, porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Com isso podemos entender que há um só Senhor que une a todos por uma mesma fé em sua pessoa. E por meio dessa fé é que se dá o batismo, como consequência dessa fé comum. Sabemos que o batismo é um testemunho público de identificação pela fé com o Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo, fazendo um apelo à unidade entre os cristãos de Corinto, declara as seguintes palavras registradas em 1 Coríntios, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no versículo 10 ao versículo 13. O apóstolo Paulo anuncia: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Com esses questionamentos, Paulo queria levar os irmãos de Corinto a compreenderem que a fé e o batismo deles estavam alicerçados em uma mesma pessoa, e essa pessoa sendo Cristo. Não é Apolo, não é Cefas, que aqui é uma referência a Pedro, muito menos o próprio Paulo. O que une todos os cristãos é a fé comum na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, ainda o nosso versículo final aqui da nossa reflexão, apresenta a sétima e última razão. São 7 razões aqui mencionadas, 3 mencionadas no versículo 4, mais 3 mencionadas no versículo 5, e a 7ª razão é mencionada agora no versículo 6. Mas já podemos observar que Paulo não mediu argumentos para oferecer a importância da unidade. Então aqui em suas argumentações, em seu oferecimento de razões para que haja unidade, o apóstolo Paulo apresenta a 7ª razão, que se encontra no versículo 6. Acompanhe comigo, versículo que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. O apóstolo anuncia agora a última razão alistada, porque há um só Deus e Pai, podendo ser escrita essa expressão também da seguinte forma: há um só Deus e há um só Pai. A Bíblia aqui nos informa que há um só Deus, mas é preciso deixar claro que em todo o restante da Bíblia podemos ver que 3 são
chamados de Deus, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três juntos representam a Santíssima Trindade. Notamos nesta passagem que o Pai é chamado de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6 nos diz isso. O Pai, ele é chamado de Deus. Mas temos ainda o Filho identificado como Deus. Em João capítulo 20, versículo 28. Além deles, o Espírito Santo é igualmente denominado como Deus em Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Vamos deixar então o ensino mais claro. Em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, menciona-se que há um só Deus. Deuteronômio 6:4, lá no grande Shema, no Shema, no Ouve Israel, menciona-se que há um só Deus. Após conferirmos isso, verificamos que há três que são identificados como sendo Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Efésios 4:6, o Pai é identificado como Deus. João 20, 28, o Filho é identificado como Deus. E Atos 5, 3, 4. Vamos fazer o seguinte, vamos ler essas passagens de João 20, 28. João 20, 28. Você pode aí na sua casa abrir a sua Bíblia também, João 20, 28. Onde conferimos que o Filho é identificado como Deus. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Sabemos que Tomé estava pronunciando essas palavras à pessoa de Jesus que estava diante dele nesta ocasião. Em Atos capítulo 5, aí logo depois de João, Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Então, Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses partes do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aqui há um paralelismo, onde primeiramente é mencionado o Espírito Santo, onde Ananias mentiu ao Espírito Santo, e depois é mencionado: você, Ananias, você não mentiu a homem, mas você mentiu ao próprio Deus, você mentiu a Deus. Por fim, apresento que os três são pessoas diferentes. Com isso quero dizer que eles não são a mesma pessoa. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. E vice-versa para cada uma das pessoas aqui mencionadas. O texto que melhor ilustra isso é Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, o texto clássico do batismo de Jesus. Mateus 3, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Mateus 3, do versículo 13 ao versículo 17. Estes versículos são os versículos que descrevem o batismo do nosso Senhor Jesus por João Batista. E observamos: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito
Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade estão envolvidas: Jesus, que é batizado por João Batista, o Espírito Santo que desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e a voz de Deus Pai que fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Acabamos de conferir nos últimos versículos, a saber o versículo 4, 5 e 6, 7 razões porque precisamos da unidade na igreja. Nós somos pessoas que muitas vezes somos tardias para aceitar isso ou aquilo, constantemente solicitando razões para que isso ou aquilo possa ser feito. Essa maneira de pensar é fruto da nossa cultura, do mundo em que vivemos hoje, que é caracterizado por ser bastante racional em tudo. Isso, de certo modo, nos influencia, nos afeta. Podemos ver que o apóstolo Paulo apresenta várias razões. 7 razões são fornecidas em sua argumentação para que haja unidade. Podemos ver que esse é um assunto importante. E os 3 últimos versículos lidos nos convencem a respeito disso. Ao longo da mensagem, esta noite, observamos o incentivo, observamos que o apóstolo Paulo ele promove a unidade. E as razões para se buscar a unidade também foram aqui anunciadas. É certo que alguns em nosso meio estão bastante convencidos de que a unidade na igreja é algo importante. Se nós sairmos de onde estamos agora, eu aqui gravando essa mensagem para vocês, vocês aí na casa de vocês, se após ouvirmos esta mensagem aqui gravada para a edificação de vocês, se nós simplesmente chegarmos à conclusão de que a unidade na igreja é algo importante, nós não teremos atingido o nosso objetivo. Não é suficiente apenas saber que a unidade é importante, mas é necessário, é essencial que nós a pratiquemos, que nós nos envolvamos com ações que possam atingir esse alvo que é buscado pelo apóstolo Paulo e que por isso ele trabalha em argumentações para que haja o quê? Unidade na igreja. Eu posso simplesmente saber que é importante utilizar um capacete enquanto estou trabalhando em uma obra. Mas somente saber que o capacete é importante não me protege. É necessário que eu me aproprie dessa informação, que eu siga essa informação, que eu utilize o capacete. Em outras palavras, nós precisamos praticar a unidade e não somente conhecer ou saber que ela é importante. Nós praticamos a unidade quando, havendo oportunidade, havendo possibilidade, nós nos reunimos para congregar. Quando nós mantemos a comunhão, a chama da comunhão acesa. Nós praticamos a unidade quando, apesar de sofrermos uma resposta grosseira de um irmão, nós optamos por reagir de forma bondosa
de forma não pecaminosa, não devolvendo na mesma moeda, mas reagindo com paciência, suportando os irmãos difíceis que muitas vezes nós encontramos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós praticamos a unidade quando compartilhamos uns com os outros a fé comum que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui são algumas formas de praticar a unidade. Por fim, nós praticamos a unidade também, entre outras coisas mais que poderia ser mencionada, quando nós consideramos o nosso próximo como superior a nós mesmos. Isso se chama humildade e, como vimos, é necessário para que haja a unidade. Então, amados irmãos, vamos finalizar esse tempo novamente revisando duas aplicações que podemos destacar para esta noite. Primeiro, Deus deseja que haja unidade em sua igreja, mas Ele cumprirá isso por meio de nós, por meio de mim, por meio de você. Portanto, devemos cooperar para que haja unidade na igreja. A segunda aplicação que podemos ainda destacar é que a unidade da igreja é uma realidade que glorifica a Deus e ainda proporciona bem-estar para nós, que fazemos parte do mesmo corpo, que fazemos parte dessa igreja. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós, com essa informação que recebemos esta noite, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6, que essa informação ela possa ser personificada em ações e que nós possamos exercer tais ações para promover a unidade no corpo de Cristo, sendo este tema tão importante para o nosso Deus.